Olá, pessoal. Pega a sua Bíblia e abre em Salmo 124. Vamos começar já a orar nessa virada do dia. Amém? Salmo 124 diz assim: Se não tivesse sido pelo Senhor que estivesse ao nosso lado, agora Israel pode dizer: se não tivesse sido o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos encobertos e o ribeiro teria passado sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro, e o laço que quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, porque o socorro certamente é o Senhor, que fez os céus e a terra, que tem todo o domínio e poder em suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa virada do dia, que o Senhor vá de encontro àquelas pessoas que estão nos hospitais nesse momento, que se encontram no leito de hospital. Que em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha com a tua cura, onde os homens não podem colocar a mão, e que o Senhor, Pai querido, com a tua poderosa mão, pode tirar, Pai querido, essas pessoas de lá. Em nome de Jesus, meu Deus, todas as pessoas que se encontram, não só, Pai querido, com o Covid-19, mas também, Pai querido, que se encontram acamadas, enfermas, meu Deus, com várias enfermidades encontradas ali. Que em nome de Jesus, meu Pai, que a tua poderosa mão, Pai querido, venha com cura, Pai querido, sobre essas pessoas. As pessoas que se encontram nas casas, meu Deus, nesse momento, que por vezes, Pai querido, deprimida, Pai amado, por causa do isolamento. Que em nome de Jesus o Senhor vai de encontro a essas pessoas. E que o Senhor vá com a tua alegria, vai com a tua paz, invada, Pai querido, cada coração, Pai amado, em nome de Jesus, com o teu poder, com a tua vontade, em nome de Jesus, meu Deus querido, que o Senhor, Pai amado, com a sua poderosa mão, com o seu sopro de vida, venha soprar vida, Pai querido, vida eterna nessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui, estamos, Pai querido, alegres, estamos, Pai querido, de encontro contigo, porque o Senhor está perto, enquanto nós podemos achar. Amém, queridos? Quero falar com a Carla, Fábio, Daniela, Adson, o Dan, a Viviane que entrou, o Betão, a Marcela, Júlia, Lina, Marlene, Paula, Dalson. Oi, Dalson, que surpresa você aqui. Gutierre, Letícia, o Alex, Pedro, Thaís. Gente, sejam muito bem-vindos aqui por mais um culto que nós iremos ministrar nessa tarde de domingo, nessa virada de tarde de domingo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não há nada melhor do que ter você comigo. Não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você, você
Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Tudo será vazio até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. Você é o meu lar. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Glória a Deus. Que louvor abençoado, né, irmãos? Glória a Deus que nós temos, sabe, esse direito abençoado de louvar a Deus, de estarmos na presença do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? Coloca a mão aí, porque é uma bênção. Talvez nós não estejamos perto um do outro, nós não estejamos juntos, mas acredite que esse momento que nós oramos, nós louvamos, nós dividimos a palavra, é um momento tremendo, porque nós, num só espírito, numa só palavra, numa só fé, nós unimos como uma só igreja. E nós vamos dividir nesse momento algo que o Senhor tem compartilhado. Irmãos, é com muito temor e tremor, antes de eu começar a mensagem e começar a palavra, eu quero dividir algo. Eu quero falar que o vinho novo, é sobre o avivamento que eu estou falando antes da gente começar qualquer coisa. O vinho novo, ele existe. E ele é de Deus, é uma unção que Deus tem. Mas a pergunta é como está o odre? Porque se o vinho novo ele for colocado dentro de um odre velho, ele vai romper, vai rasgar, vai se perder. Tanto o odre vai se rasgar quanto o vinho vai se perder. Então, se essa unção que Deus tem, ela for colocada dentro de um recipiente, um odre novo, dentro de uma vida renovada, dentro de uma pessoa que compreende as novas coisas, que é cheia do Espírito Santo, o avivamento vai acontecer. Então, o que está acontecendo esses dias? Nós estamos dividindo uma palavra para que o odre, para que você comece a compreender os princípios de Deus. Porque quando o Senhor começar a derramar o vinho novo, começar a derramar uma nova unção, ela não venha te rasgar, ela não venha te romper. Você não venha se escandalizar com Jesus. Preste bem atenção. Então, todos esses fundamentos, um a um, você precisa receber no teu espírito. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42.
Então eu te convido nesse momento a você pegar a Bíblia, a palavra de Deus aí na sua casa. Sabe, às vezes você está com o celular, você fala, não, vou esperar o pastor leia, não deixa só eu não leia. É importante que você seja como um crente bereano, né? Vai lá consultar, tem que consultar lá, amém? Então Atos 2, versículo 42 ao 44 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos fazer uma oração. Jesus, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia na tua presença, porque nós podemos, né, dividir, Pai, o teu evangelho, a tua palavra com os nossos irmãos. Abençoa cada um, cada casa, cada família, que nesse momento, meu Deus, abre o coração para o Senhor e vai em socorro de todos aqueles que clamam e precisam nesse momento. E, meu Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, ela venha ser expandida para os quatro cantos, meu Deus, da terra. Meu Deus, abençoa a palavra agora, meu Deus, e prepara os corações como terra fértil, prepara a tua palavra como semente, para que a tua semente ela encontre, meu Deus, essa terra preparada, que são os corações, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente estava falando inicialmente sobre o avivamento, que houve um avivamento em Atos, que a igreja ficou reclusa, e ali por medos eles começaram a orar. E essa oração, depois de muito tempo, eles foram batizados no Espírito Santo e trouxe um avivamento. Só que, irmãos, esses homens, esses apóstolos, eles ficaram sendo preparados por Jesus durante 3 anos. Então o odre estava pronto para a novidade da unção do Espírito Santo que veio. E hoje nós temos que prestar muita atenção nisso. Será que nós estamos prontos, sabe, para o que o Senhor está trazendo, para uma nova unção, para um novo avivamento? Sabe, se o Senhor trouxer uma nova doutrina, nós estamos prontos. E os efeitos nessa época nós estamos falando da igreja primitiva, porque já se passaram mais de 2000 anos, nós estamos com a igreja muito madura em relação a esse sentido de tempo. Então, naquele tempo, houve um avivamento, que os efeitos foram o seguinte: vendiam suas propriedades e seus bens. Você está pronto para contribuir com a obra de Deus? Segundo, ele atendiu a necessidade dos irmãos. Você está pronto para atender a necessidade das pessoas, dos irmãos? Todos os dias se reunia no templo. Você está pronto para todos os dias você se reunir no templo do Senhor? Faça essa pergunta. E olha que isso nós estamos falando de coisas de 2000 anos atrás, porque o que virá talvez será muito mais intenso. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Existe um milagre aí na questão de comer junto, viu, irmão? Guarda isso aí. E com alegria e singeleza de coração, a Bíblia fala que louvavam a Deus, ou seja, imagina que ninguém é obrigado, as pessoas louvavam a Deus porque eles amavam, eles tinham isso dentro do coração. A Bíblia fala que eles tinham a simpatia do povo. Uma das coisas tremendas do avivamento é o impacto social. Existem lugares que o presídio fechou as portas. Existem local que não só a agricultura, como a economia da nação ou da cidade, ela foi desenvolvida. Então, quando a Bíblia fala que, vamos falar assim, o povo, a sociedade, ela entende esse impacto, é porque existe algo nesse sentido. Nós temos que estar preparados para entender que a igreja ela tem uma interferência positiva e direta na sociedade. E outra coisa, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, as pessoas que falava assim, estava para a lei dos crentes, né? As pessoas que iam acreditando em Jesus, entregando a vida para Jesus, era diária e Deus só acrescentava. Então, olhando para trás, porque Deus fez uma igreja primitiva, uma igreja recém-nascida, imagina o que Deus pode fazer a partir de hoje, imagina o que o Senhor pode fazer nesses dias, após, sabe, essa quarentena. Nós temos uma igreja hoje nos lares, em casa, orando, clamando, né? Há tempos nós já estamos assim, começamos em março, no início de março, nós já estamos aí, né? Já passamos abril, nós estamos hoje 17 de maio, numa quarentena social. Então, continue orando, porque Deus está trabalhando. E uma pastora amiga falou assim para mim: Pastor Rieno, o avivamento não vai chegar, ele já chegou. Aí eu pensei, meditei, falei, pessoas que não oravam começaram a orar. Pessoas que não acreditavam começaram a acreditar. Pessoas que, sabe, nem davam importância para a igreja começaram a ter vontade. Outros começaram a buscar. Muitos começaram a ter uma necessidade profunda de estar na igreja.
Imagine que nós tivemos, né, um documento que foi veiculado que daqui a 45 dias vai ser liberado os cultos. Você imagina como é que os irmãos já estão para ir para o culto, né? Claro que nós vamos nos preparar para isso, mas você imagina no dia que nós vemos os irmãos. Que alegria, que bênção, como será? Se prepare. Mas vamos lá. Então, meu irmão, a doutrina dos apóstolos, que a gente já leu várias vezes ali, que fala, né, no livro de Hebreus, e hoje nós queremos, dentro da doutrina dos apóstolos, falar sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, ela tem o seu lugar na doutrina, tem a sua importância. E essa noite nós precisamos, sabe, pelo menos aproximar o mínimo do entendimento. Pelo menos a nossa base tem que estar pronta, porque ela é muito séria sobre a ressurreição de mortos. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? Na verdade, é a continuidade, a continuação, desdobramento da doutrina de Cristo. Ou seja, a doutrina de Cristo é a base da doutrina dos apóstolos. Amém? Eu quero pedir para você abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Nós vamos ler aí algo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a ressurreição, que ele confronta, na verdade, a igreja de Corinto, no capítulo 15. E esse confronto nós temos que trazer hoje também, mesmo estando dentro da doutrina dos apóstolos, para depois nós falarmos como Cristo ensinou, né? Como foi a doutrina de Cristo. Mas preste atenção que o capítulo 15, ali da carta de Coríntios, foi um confronto que o apóstolo Paulo faz e nós precisamos trazer isso, porque esse estava dentro da doutrina dos apóstolos. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Quando você abre, eu vou beber um golinho de água. Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, a primeira simulação que a gente tem que fazer aqui é: a palavra de Deus diz que se não há ressurreição de mortos, olha que coisa séria, se não há. Então, a primeira coisa, Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo está falando assim, se não há, Cristo não ressuscitou. Outra coisa que ele diz, é inútil a pregação da palavra e a fé. Os apóstolos, eles se tornaram ali imediatamente, se não há falsas testemunhas. E todos ainda estavam no pecado. E os que dormiram em Cristo se perderam todos. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, e dentre todos os homens, esses são os mais dignos, ou seja, seremos os mais dignos de quê? De compaixão. Mas, na verdade, houve sim a ressurreição de mortos, ou seja, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí, no versículo seguinte, no versículo 20 do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele coloca isso como uma base tremenda. Ele fala assim, mas de fato, diz assim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo faz um confronto com a igreja de Corinto, que tinha pessoas que não estavam acreditando em ressurreição dos mortos. Uma das bases da fé é você acreditar que se com Cristo nós somos batizados, ou seja, se nós fomos sepultados com Cristo, nós com ele seremos ressuscitados. Essa é uma das bases do evangelho. O plano da salvação, ele está dentro, vamos falar assim, colocado dentro, embutido, a ressurreição. É crucificação de Cristo, morte e ressurreição. E Jesus é o quê? Ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro.
Então, essa é a base, é a doutrina dos apóstolos, do qual Jesus já falava. E se a gente não entender isso com profundidade, a gente quer pensar que não vai haver, que Jesus não ressuscitou, vai tudo por água abaixo. Então, uma das coisas mais sérias hoje que nós temos que crer é que da mesma forma que Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitarão. E isso é fato. E agora, se Cristo ressuscitou, ou seja, em Cristo todos seremos vivificados. A pregação e a fé, elas passam a ser extremamente úteis. Por quê? Para a salvação do perdido. E os apóstolos passam a ser o quê? Testemunhas de Cristo, testemunhas verdadeiras. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele ficou vários dias, ele comeu. E acredite em mim, existe um estudo que fala que uma das condições para uma pessoa ser apóstolo, ele tem que ver Jesus. Ele tem que ver Jesus. Eu já vi um estudo desse, né? Assim, só fazendo um comentário rápido. Outra coisa, a Bíblia fala que Jesus, ele nos transportou do império, presta atenção que isso aqui é interessante, ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, através da ressurreição, Jesus tira a gente do quê? Do império das trevas. Por que que o reino chama reino e o império chama império? Porque no império nós temos obrigação e escravidão. Você é obrigado. Então, as pessoas que estão na escravidão, eles são obrigados a pecar. É interessante, ninguém que está no pecado consegue deixar de pecar. Ele é escravo do pecado. Agora, e o reino? O reino é o contrário, é o lugar de serviço voluntário e liberdade. Ou seja, você tem liberdade para servir. Você serve em amor, serve voluntariamente. E no reino você é livre, enquanto no reino das trevas só escravidão. Então, o que Jesus fez? Ele nos, através da ressurreição, ele nos transportou, ele nos retirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E outra coisa, e os que dormiram, crendo em Cristo, que dormiram em Cristo, todos ressuscitarão, todos ressuscitarão. E outra, a Bíblia fala, bem-aventurado, feliz será, nós nos tornamos os mais bem-aventurados, os mais felizes dentre todos os homens, ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Então, a ressurreição de Cristo foi a conclusão, o carimbo ali, de que a obra, vamos falar assim, o projeto, o plano da salvação deu certo. Então, guarda isso. E agora nós podemos entrar na doutrina de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou o seguinte, se você não crê, para tudo, porque está errado. Então, você tem que crer. Você precisa crer na ressurreição dos mortos, ou seja, a ressurreição de Jesus. Amém? Então, abre todos aí Mateus 22, vamos pro versículo 30, vamos falar um pouco sobre a doutrina de Cristo em relação à ressurreição dos mortos. Vamos falar um pouco das coisas do céu, porque se a gente vai falar agora sobre ressurreição dos mortos, a partir da doutrina de Cristo, nós temos que agora abrir o nosso coração, porque nós vamos ter que falar das coisas do céu. E para falar das coisas do céu, você vai ter que crer. Tem que crer. Pastor, eu preciso entender, né? Então a gente volta àquela ministração sobre fé, que a gente, né, acostumou a sempre querer entender com o intelecto. Recebe no teu espírito, ora aí que o Espírito Santo vai te dar revelação no teu espírito e você vai usar essa palavra para você viver a plenitude daquilo que Deus tem. Amém? E eu quero dizer que as circunstâncias, elas podem estar diversas, mas Deus está guardando o povo dele. Deus guarda a sua vida. Deus está guardando a igreja nesses dias. Deus está guardando o povo dele. Então, antes de você sair de casa, você ora. Quando você voltar, você ora pela sua casa, ora pela sua família, tá? E ore com fé. E creia no que nós vamos falar aqui, porque existe algo maior. Existe algo eterno. Quando o apóstolo Paulo está falando que nós seremos, né, vamos falar assim, o mais digno de compaixão, é porque essa vida é passageira. Então nós vamos começar a falar agora das coisas eternas, as coisas futuras. Então existe um reino eterno que nos aguarda. Então você é um cidadão do céu, você é uma pessoa que crê em mim, o céu está te aguardando, a eternidade está te aguardando, você é um embaixador, um sacerdote aqui na terra, só passageiro, porque a eternidade vem. Então virá uma eternidade abençoada, guardada para todo aquele que crê, sabe, no Senhor. Amém? Então lá em Mateus 22, 30, 32 diz assim, na ressurreição, as pessoas não se casam e não são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Isso aqui Jesus, depois de ser questionado, né, a respeito de uma mulher que teve 7 maridos,
E um casava, morria, outro casava, outro morria. Então Jesus foi questionado, e o questionamento é: com quem que a mulher vai ficar na ressurreição? E então a resposta de Jesus foi tremenda. Mas eu quero começar de trás para frente, porque eu amei quando Jesus falou assim: que Deus é Deus dos vivos, ou seja, Deus não é Deus dos mortos. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que as pessoas, elas dormem em Cristo, elas não morrem, elas dormem porque elas ficam vivas, é uma vida eterna. Um dia eu estava numa fila para jantar e eu estava com o pai do pastor Carlos, o pastor João Carlos Marcos, nós estávamos conversando, eu não sei como a conversa entrou, e eu fiz aquele comentário infeliz, né, perto dele, e ele tendo acesso ao mundo espiritual, aos anjos, conversando ali tudo. E aí, o meu comentário foi: que minha mãe morreu tal data. E ele falou: nunca diga que sua mãe morreu, porque ela está viva. E foi uma das primeiras vezes que eu atentei para as palavras. Então, a Bíblia fala os que dormem. A Bíblia não fala que morreram, porque eles não estão mortos. Então, para aguardar a ressurreição vamos falar assim, dos mortos, nós temos que dizer que aqueles que dormiram em Cristo estão vivos. É um dos primeiros princípios para a gente compreender essa ressurreição. Outra coisa interessante é que no céu não haverá casamento. Talvez você está pensando que vai ter sexo no céu. Não tem. Não tem sexo. Inclusive, a gente até, a identidade de gênero, a gente fala assim, homem ou mulher, lá no céu não tem, não vai ter. Os anjos não casam e não se dão casamento. Então, assim, às vezes as coisas do céu é tão do céu, é tão do céu que eu quero falar. Porque o que é do céu é do céu, o que é da terra é terra. Então, sexo é coisa da terra. No céu não vai ter isso. Então, limpa a tua mente aí. Então, uma das coisas que a gente precisa é entender o seguinte: se existe uma doutrina de Cristo em relação à ressurreição, a gente poderia pensar assim: quais os motivos? Por que Jesus ressuscitaria? Existem vários motivos, mas eu quero falar hoje, essa noite, de três motivos básicos por que Jesus ressuscitou. E esses motivos, eles podem mudar muita coisa se você compreender. Muita coisa você pode. Amém? Então, a primeira coisa, eu acredito que deve ter outros motivos, além dos que eu vou falar aqui. Eu vou falar de 3, né? Mas eu vou compartilhar só os 3. Mas antes de eu falar, eu quero falar uma consideração. Presta atenção. Toda vez que há um movimento, seja qual for, que o líder morre, o movimento acaba. Então, quando o líder morre de vários movimentos, isso acabou. Inclusive, Gamaliel, numa discussão de perseguição sobre os cristãos, eles falaram: olha, se esse negócio não for de Deus, vai acabar. Agora, se ele for de Deus, vocês se levantar contra, vocês vão, daqui a pouco, lutando contra Deus. Gamaliel falando. Agora eu quero falar da ressurreição. Teoricamente, se Jesus não tivesse ressuscitado, era para o cristianismo ter acabado, mas foi o contrário. Foi o contrário, os cristãos, eles cresceram assustadoramente depois da ressurreição de Jesus. E eles quase que pregaram o evangelho a toda a terra. Eu ouvi uma pregação falando que eles pregaram para mais da metade da terra na época. Eles pregaram, então assim, a ressurreição de Cristo é uma prova justamente que Jesus é vivo. Ele não só está, ele é vivo, né? O grande eu sou, ele é vivo, você está vivo, ele é vivo. E uma das coisas tão tremendas a gente entender isso, que o evangelho, ele cresceu. Então vamos lá, 3 motivos que Jesus ressuscitou. O primeiro, eu quero que você abra lá em Mateus, versículo 20, versículo 17, né? Então o primeiro motivo é para concluir o plano da salvação. Porque se Jesus não ressuscita, acabou, irmãos. Não tinha plano da salvação. Se Jesus não ressuscita, acabou. O evangelho acabou, o cristianismo acabou tudo. Então, como Jesus ressuscitou, o evangelho cresceu, o cristianismo cresceu, as pessoas foram pregar. E agora você imagine, você que sente o Espírito Santo, você que tem Jesus, sem ter visto. Olha que coisa tremenda. Agora imagina aqueles que viram, né? Então, assim, a gente que, né, eu não vi, vou falar assim, Jesus na sua forma glorificada. Eu creio que eu já vi Jesus. Eu creio. Mas não sua forma glorificada. Agora, eu conheci um rapaz que viu Jesus da forma glorificada. E quando ele me contou, ele chorou. As lágrimas corriam dos olhos, porque ele tinha um pensamento de Jesus. Jesus se apresentou para ele, sabe, na forma glorificada. E ele chorava aos prantos quando ele me contava como Jesus era. E era igual ao Jesus, né, que manifestou lá em Apocalipse, capítulo, os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como latão, a armadura, tudo. Então, assim, achei tremendo isso daí. Mas vamos lá.
Então, Mateus capítulo 20, versículo 17, diz assim: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para zombarem dele. O açoitarem e o crucificarem. No terceiro dia ressuscitará. Então, havia um plano de salvação desde o princípio. Antes mesmo, vamos falar de haver mundo, havia um plano de salvação com Deus Pai, com Jesus. E esse plano consistia em crucificação, morte e ressurreição. Agora, qual é o grande tchan? Essa ressurreição era para quem? Para o Pai. Aí Jesus ressuscita. Quem está lá para ver? Maria Madalena. Maria Madalena vai pegar. Eu não entendi se ela queria segurar. Jesus não queria segurar com a mão ou queria deter. Falei, não vai embora não. Eu não entendi, porque as versões falam assim, ó, não me detém. O outro fala, não me segura. Eu não entendi se Maria Madalena queria segurar Jesus, não deixar Jesus sair mais. Mas ele fala assim, ó, não me detém. Outra versão fala, não me segure, porque eu não subi ao Pai. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Tudo. Porque se Jesus ressuscitou para quem? Para o Pai. Porque ele era o sumo sacerdote, mas ele também era a oferta. Agora vem a bomba, que eu acho tremendo. Então, o objetivo de Jesus era entrar num templo no céu. Opa, peraí. Então tem um templo no céu? Tem. O da terra é cópia. Então, o templo vamos falar assim, o templo de Moisés, o templo de Salomão, tudo cópia. Só a tenda, né, a tenda provisória de Davi, que Deus quer restaurar, né? Existe até uma palavra em Atos da vontade de Deus de restaurar a tenda provisória de Davi. Mas os tabernáculos que existiam eram uma cópia que Deus falou assim, ó, fala para Moisés, faz conforme o modelo que eu te mostrei. Então, quando Jesus chega no céu, ele como sumo sacerdote, ele entra pelo santo lugar, vai aos santos dos santos, presta atenção, isso aqui é importante, e apresenta a si mesmo como a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. Por isso que Jesus tinha que ressuscitar. Eita ferro! Ou seja, concluir a obra da salvação. Deus tinha que aceitar um sacrifício uma única vez para acabar com aquele negócio de toda vez ficar sacrificando. Vocês entenderam? Quem entende isso, dá um ok aí, porque isso aqui é muito sério. Não precisa abrir não. Eu vou ler para os irmãos aqui Hebreus 9, para vocês verem que palavra é essa. Diz assim, ó, Hebreus 9, do versículo 11 ao 12. Hebreus 9, do 11 ao 12. Diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Presta atenção. Não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. Nós estamos falando de coisa do céu aqui. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O que isso quer dizer? Que Cristo entrou na presença de Deus como sumo sacerdote e como que o sacrifício perfeito, ele ofereceu ele como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e Deus aceitou. Ou seja, vamos colocar isso aqui em pratos limpos, Jesus aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Está escrito em Hebreus dessa forma, Jesus aniquilou o pecado. Então, por que Jesus tinha que ressuscitar? Para aniquilar o pecado, para extirpar, extinguir. Ele tinha que pagar o preço, mas tinha que ressuscitar e apresentar a si mesmo. Irmão, se você entendeu isso aqui, vou dizer uma coisa para você. Você já entendeu assim o plano da salvação de algo tremendo. Então por que Jesus tinha que ressuscitar? Primeiro motivo que eu encontrei, concluir o plano da salvação. Se Jesus não ressuscita, o problema é seríssimo. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus. Irmãos, engraçado, eu estou pregando aqui sentindo a presença do nosso Deus, nosso Pai. Viu? Pode dar um glória aí. Que a presença de Deus está forte hoje, irmão. O Senhor está... Eita, que presença de Deus. É pura luz. E outra coisa. Cristo, ele foi oferecido quantas vezes? Uma única vez. A Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então o que Jesus fez? Jesus só foi entregue uma única vez. Então o Velho Testamento inteiro era sacrifício ano por ano para o sumo sacerdote.
Quando Jesus entra, ele faz isso uma única vez e acabou. Não precisa mais cortar a cabeça de galinha. Então, se você conhece alguém, sabe, que tem que ir na encruzilhada, cortar o pescoço da galinha para derramar o sangue, não precisa mais. Não precisa. Antigamente tinha que matar o novilho, sabe? Não precisa. Jesus pagou o preço. Então, o plano da salvação foi cumprido. O pecado foi aniquilado. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus se apresentou e Deus ficou satisfeito com a oferta. Glória a Deus, né? Então, vamos lá. Então, só para os irmãos entenderem, para a gente ir para o próximo. Há no céu um templo, sabe? Esse é o verdadeiro. E o da terra é cópia. Então, tudo que houve na terra era só uma cópia do que ia acontecer no céu. E quando aconteceu, foi tremendo. Amém? Então, amém. Segundo agora. Segundo motivo. Jesus ressuscitou para vencer a morte. Presta atenção, Jesus ressuscitou para vencer a morte. Olha o que a Bíblia fala. Mateus 12, vamos ler do 40 ao 42. Mateus, capítulo 12, né? Do 40 ao 42. Então, você que abre aí, você que está acompanhando, eu vou beber uma água aqui. Diz assim. Por assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, vamos falar assim, nem o povo de Nínive e nem a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, poderia ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou, então eles vão ressuscitar. Mas o meu foco aqui não é nem falar desse ponto. Eu quero falar sobre que Jesus ressuscitou para vencer a morte. Quando você lê ali o capítulo 15 de 1 Coríntios, que apóstolo Paulo está escrevendo, ele fala uma coisa muito séria. Ele fala assim, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas escuta o que eu falo, mas ele foi o primeiro inimigo a ser vencido. Tem noção do que é isso? A morte é o último inimigo a ser destruído. O último. É o último. Mas foi o primeiro a ser vencido. Como assim, pastor? A Bíblia fala... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. Que Jesus, ele tomou a chave do inferno e da morte. Não, você tem noção do que Jesus chegar assim, as pessoas achavam que na Galileia não tinha profeta. E eles pedem um sinal para Jesus e Jesus confronta ele e fala assim, eu vou dar um sinal para vocês, eu vou dar sim. Eu vou dar o sinal de Jonas. Primeira coisa, ele faz referência a um profeta que eles nem acreditavam que era profeta, que era Jonas. Eu ouvi uma mensagem falando que Jonas era da Galileia. Então, a primeira coisa, ele confronta, ele traz Jonas e ele traz também uma coisa tremenda. Ele falou, esse sinal aí não. Mas o Filho do Homem vai o quê? 3 dias no ventre da terra. E aí, quando a gente lê, presta atenção aqui, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do 8 ao 10. Efésios 4, do 8 ao 10. Diz assim, por isso que foi dito, isso o apóstolo Paulo está escrevendo em Efésios, diz assim, quando ele subiu em triunfo às alturas, está falando de Jesus, Jesus subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa subiu, senão também o que desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de encher todas as coisas. Deixa eu tentar explicar isso aqui em miúdos. Quando Jesus desceu, tem um lugar na Bíblia que ele fala assim, que ele expôs publicamente principados e potestades. Irmãos, até o momento da crucificação, não há o que se falar a respeito de todo o poder, toda a autoridade. Que Jesus, quando ele ressuscita, ele fala, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Então, quando ele vai para o inferno, essa que é a expressão, lá, presta atenção, existe uma batalha, uma guerra, e Jesus mostra quem é que mata. Então, Jesus venceu no território do inimigo. Ele chega no inferno, toma a chave do inferno. Ele toma a chave da morte. Ele está mostrando que ele venceu. A autoridade foi tomada. E a Bíblia fala que ele expôs publicamente. O que significa exposição pública? Um exército vencia o outro. Ele colocava o exército perfilado lado a lado, tirava as roupas, as vestes e fazia o outro desfilar pelado, nu. Quando Adão pecou, ele viu que ele estava nu.
Ele viu que estava nu. Eu entendo que Adão e Eva, eles eram vestidos pela glória de Deus. Depois do pecado, eles perderam as vestes da glória de Deus. Então, eles viram que estava nu. Presta atenção. Então, o que eu entendo? Que Deus quando ressuscitou Jesus, ou seja, quando Jesus foi para o inferno, ele tomou as patentes, ele tomou as autoridades, ele tomou aquilo e trouxe para ele, ou seja, ele tem a chave da morte e do inferno. Então, é o último inimigo a ser destruído, mas foi o primeiro que Jesus falou assim, me dá aqui, quem manda aqui sou eu agora. Então, quem manda é Jesus. E aí o apóstolo Paulo pega pesado, né? Ele vai lá e fala, aí ele fala a respeito, vamos falar assim, a morte, onde é que está o seu arguilhão, e ele confronta, porque nós temos direito a uma vida eterna. Eu não sei se você compreende o que eu estou te falando, mas eu quero falar que Jesus, ele é o autor da vida e ele tem poder e autoridade sobre vida e sobre morte. Presta atenção que isso é muito profundo. O Senhor, ele tem autoridade. Ele tem toda a autoridade, ou seja, a eternidade está garantida porque Jesus conquistou isso. Que tremendo, né, irmãos? Nós servimos a um Deus vitorioso. Agora, pensa bem, que nenhum líder, nenhum, guia humano morreu em pursuit nenhum, mas Jesus morreu por nós. Nos deu vida eterna, garantiu a nossa entrada no céu e foi na frente nos preparar lugar. Ou seja, não importa o que aconteça, você tem direito a uma vida eterna com Jesus. Por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus, Jesus falou assim, meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, meu súdito não permitiria. O negócio de Jesus é a eternidade, é um reino eterno, né? E a gente tem que começar a ter essa mentalidade, amém? Então, eu até esqueci de falar disso. Aí imagine bem a questão do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele está sendo crucificado ao lado de Jesus. Ele falou, lembra de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Até então não se falava de paraíso, falava seio de Abraão. Todas as pessoas que morriam em Cristo iam para o seio de Abraão. Quando Jesus vai para, ou seja, o inferno, para o meu e no seu lugar, porque nós merecíamos o inferno, quando ele vai para lá, pagar esse preço, nos substituir, quando ele chega lá, porque ele não tinha pecado, ele falou que ele dava a sua vida, mas ele tomava. Então, quando ele chega lá, que ele vence o inimigo, ele toma a chave do inferno da morte, ele dá uma passada lá no seio de Abraão, anuncia a vitória, pega todo mundo, a galera toda lá e leva, pega o ladrão da cruz e já leva para onde? Para o paraíso. Aí já vai para o céu. Tremendo, né, irmãos? Aí, ou seja, quem inaugura o paraíso é Jesus, né, o ladrão da cruz, e todos aqueles que estavam no seio de Abraão. Aí a Bíblia fala que ele deu dons aos homens. Aí fala, o capítulo 4, né, a partir do versículo 11, fala dos dons ministeriais que Jesus deu. Então ele levou o cativo ao cativeiro. Tremendo. Então, o segundo motivo que Jesus ressuscitou foi para vencer a morte. Então, nós temos direito à vida eterna. E quero dizer mais, que Jesus, ele tem autoridade sobre a vida, sobre qualquer vida. Guarda isso no teu coração, guarda isso. Terceiro motivo, né, que é Jesus ressuscitou para interceder, sempre, para sempre por nós. Abre em Hebreus capítulo 7, versículo 24. Então Jesus, ele vive para sempre, para interceder por nós. Então por que Jesus ressuscitou também? Para interceder. Talvez você não entenda isso, mas Jesus, ele está à destra de Deus. E ele faz o que? Ele intercede por nós. Por quê? Porque ele está com os pés, ou as mãos e os pés vazados. Vamos ler lá. Hebreus, capítulo 7. Vamos ler o versículo 24 e 25 para ficar bem claro isso aqui. Diz assim. Mas visto que vive para sempre. Então o escritor de Hebreus está falando de quem? De Jesus. Vive para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Então, o que Jesus faz? Jesus vive sempre. Aonde? À destra de Deus. Para quê? Para interceder. Como que Jesus intercede? Qual é a maneira? Mãos e pés vazados. Observe bem que uma carne subiu com o Espírito desceu. Ou seja, o Espírito Santo estava no céu, Jesus estava aqui em carne e osso. Houve uma troca. Então Jesus sobe para o céu de carne e osso, porque toda vez que o inimigo vem acusar, ele mostra. Está na Bíblia? Tá. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Apocalipse 12, 10. Não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo.
Agora observa bem isso aqui. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia, que acusava diante de nosso Deus, de dia e de noite. Por que que Jesus ressuscitou? Porque ele fica ao lado de Deus, à destra de Deus, como nosso advogado. Então, quando o diabo ficava acusando, ou ele fica acusando, de dia e de noite, Jesus está lá para sempre, para falar, já paguei o preço. Ou seja, existe uma justificação adequada. Qual é a justificação? Jesus nos substituiu na cruz, ele pagou o preço. Vamos lá. Acusação é o caráter do inimigo. Intercessão é o caráter do nosso Deus, é o caráter de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele testifica que os nossos pecados, Deus não vai se lembrar mais. Quando Jesus, ele ressuscita e se apresenta diante de Deus de uma única vez, Deus se agrada tanto dessa oferta, desse sacrifício, que Deus faz uma aliança, que é a nova aliança. É sancionada a nova aliança através do derramamento de sangue e crucificação, derramamento de sangue e ressurreição. Quando é sancionada a nova aliança, Deus se alegra, faz nova aliança e fala assim, eu esqueço dos pecados. Quando Deus te perdoa, ele não lembra mais dos seus pecados. Sim, olha a seriedade disso aqui. Então, tem uma coisa tremenda. O sangue de Jesus pode purificar as nossas consciências. Imagina bem que a culpa, o sangue de Jesus pode remover ela. Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Irmãos, esse é um dos maiores milagres. Porque a culpa é algo que não se transfere. Mas Jesus tomou a nossa culpa e levou isso na cruz. E por causa disso, sabe? Eu quero falar rapidamente sobre graça e misericórdia. Rapidinho. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É você receber aquilo que você não merecia. Tipo um perdão. A pessoa não merece perdão, recebe. Isso é graça. E o que é misericórdia? É não receber o que ele merece. Tipo condenação. A pessoa merecia uma condenação e ela não recebeu. Então, abre em 1 João capítulo 1, versículo 8. Irmãos, esse tempo vai acabar. Hoje ele vai finalizar, ele vai acabar. Mas eu vou pedir para que você entre novamente, porque eu quero concluir. E eu não vou correr muito, porque tem algo aqui para dividir com os irmãos. Eu preciso concluir isso aqui. Então, assim que o tempo acabar, você não se desespere, se acalme, entre novamente, que eu vou estar ministrando a palavra, tá bom? Então, após a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, manifestou o seguinte. Houve 3 ou 4 manifestações. Eu quero falar, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, essas manifestações que elas nos deram direitos, foram direitos espirituais. Deus nos alcançou, ou seja, depois que o plano de salvação foi concluído, ou seja, depois da ressurreição, nós alcançamos algumas coisas muito importantes. E eu quero dividir com os irmãos. A primeira coisa é acesso direto ao Pai. Não sei se você sabe, mas você pode ter acesso à sala do trono. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Mas eu queria dividir com você 1 João capítulo 1, entre o versículo 8 e 10. 1 João capítulo 1, entre o versículo 8 e 10. Então vamos falar sobre o acesso ao Pai. Diz assim. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, um dos primeiros milagres, depois que Deus aceitou esse sacrifício na ressurreição de Jesus, é nós termos direito a esse acesso direto, pedir perdão em nome de Jesus. Nós pedimos perdão. E detalhe, e Deus, ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, porque ele é justo. Eu não sei se você entende, nós temos o direito de confessar os nossos pecados diretamente a quem é o nosso Deus. Isso é tremendo. Não tinha isso antigamente. Então, na ressurreição, Deus entende que os nossos pecados, eles foram na cruz do Calvário, com Jesus. Ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Isso é um dos motivos da ressurreição. Seríssimo. Segunda coisa, nós alcançamos graça e misericórdia. Eu queria que você abrisse Salmo 51. Nós vamos ler entre o versículo 1 e 4. Salmo 51, entre o versículo 1 e 4. Diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei,
fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, no Velho Testamento, eu fiz questão de ler isso aqui, que no Velho Testamento a graça e a misericórdia alcançou Davi. No Velho Testamento, onde não havia ainda uma manifestação, ou seja, Jesus não tinha pago, não tinha ressuscitado ainda e não tinha apresentado a si mesmo como sacrifício perfeito. Imagine agora. E a Bíblia fala que Deus é rico em graça e Deus é rico em misericórdia. Então, se você pecar, se você clamar, Deus vai lembrar do que o Filho dele passou na cruz. Então, aqueles pés e as mãos vazadas diante do Senhor é para interceder pela sua vida e pela minha vida. Então Deus sempre vai ter misericórdia. Ele sempre vai ter, sabe, um crédito de graça para a tua vida. Isso foi por meio da ressurreição de Cristo. Irmãos, é muito tremendo falar do plano da salvação, porque a gente fala da ressurreição, tem que falar do plano. Isso é tremendo. Outra coisa, viver a vida de Cristo. Nós conquistamos o direito de viver, porque se Jesus morreu a nossa morte, ele nos deu o direito de viver o que ele viveria. Então, olha o Salmo 103. Eita, chega, eu me arrepio todo. Olha o Salmo 103. Vamos só ler do 1 ao 5. Salmo 103, do 1 ao 5. Olha esse direito conquistado. Imagine bem que você pode viver o que Jesus iria viver. Vamos aqui. Diga assim. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, alguns lugares fazem enfermidades, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Presta atenção, espero que o tempo dê antes de fechar. Nós fomos substituídos por Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus conquistou para nós o direito da vida abundante. Então, o que era para ele, ele nos deu. Olha só, Jesus sofreu pelas nossas transgressões. E a Bíblia fala que nós somos pecados por todos os nossos pecados. O Salmo 103, no Velho Testamento, Jesus está falando, Deus está falando, que ele perdoa os nossos pecados. Então, Jesus conquistou isso na cruz. Jesus foi ferido por causa do nosso pecado, por causa das nossas, sabe? Vamos falar assim, por causa das nossas transgressões, das nossas enfermidades. E somos curados de todas as enfermidades. A Bíblia fala que Jesus foi sepultado num túmulo antes de ressuscitar, porque depois ele ressuscitou. E a nossa vida, a Bíblia fala que nós temos a nossa vida resgatada da sepultura. Olha como Jesus foi nos substituindo. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. A Bíblia fala que nós recebemos uma coroa de bondade e compaixão. Ou seja, aquilo que era para nós, Jesus tomou. E o que era para ele, Deus nos dá. E está escrito. Jesus se fez pobre. E a Bíblia fala que enche de bens a nossa existência. Então Jesus não tinha nada. Você tem noção do que a pessoa não tem onde reclinar a cabeça? Você tem noção do que é você passar frio? Não ter casa? Não ter onde repousar? Jesus se fez pobre. E a Bíblia fala aqui que ele nos enche o quê? De bens a nossa existência. E para fechar, Jesus foi cortado da terra dos viventes ainda jovem. E a Bíblia diz que na nossa juventude é renovada como águia. Observa bem que o Senhor nos substituiu e nos deu o direito de viver o que ele viveria, ou seja, tudo aquilo que Deus tem, que Deus tinha para Jesus como filho, foi nos dado, porque Jesus conquistou isso aonde? Na cruz. Na hora que ele ressuscitou, ele finalizou o plano da salvação. Vocês entendem isso? Enfim, irmãos, eu quero fechar falando que o Senhor conquistou o direito de ser filho. No Salmo 103, mesmo na época do Velho Testamento, a Bíblia fala que ele nos trataria assim como um pai trata o filho. Sabe, uma das coisas mais tremendas é o Senhor nos receber como filho. O Pai é nosso. A oração de Jesus foi: Pai nosso, o Pai é nosso. Então, quando nós vamos orar, assim como o apóstolo Paulo escreve, nosso Deus e Pai. Eu queria encerrar essa palavra falando que os benefícios da ressurreição de Cristo são totais. Fala da eternidade, fala dos benefícios nessa terra. Fala, sabe, do amor de Deus que nos alcançou. A nossa identidade, fala de tudo. Então eu quero que você louve a Deus e agradeça a Deus, porque Jesus ressuscitou. E ele venceu. E esse é o nosso Deus que nos ama.
E Ele nunca vai nos abandonar. Eu quero orar pela sua vida. Para Deus te dar fé, para você se ligar às coisas do céu, para você se ligar às coisas eternas, para a fé dentro de você ferver, fortalecer, crescer a cada dia. Sabe, e você nunca esquecer que nós temos um Deus misericordioso, que o plano da salvação é completo, tem graça, tem misericórdia. Deus tem muita bênção, amém? Então coloca a mão no seu coração, que nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, Papai querido e Papai amado, Abba, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, pelo dia de hoje. Alcança cada coração, meu Deus, com fé. Que ninguém nunca venha duvidar, meu Deus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas que cada um venha crer. Que seja um tempo de fé. Meu Deus, que os odres, que são meus irmãos, eles sejam preparados para o vinho novo, para a nova unção de milagres, de cura e de maravilhas que está vindo. Meu Deus, o Senhor Jesus conquistou coisas tremendas na cruz do Calvário, que os meus irmãos possam experimentar dos benefícios. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada um, abençoa cada lar, cada família. Prepara, meu Deus, o futuro. Abre o caminho, meu Deus, pelo futuro, para que a tua igreja venha experimentar, meu Deus, o vinho novo, experimentar a nova unção que está vindo, o avivamento que está vindo. Nós cremos na ressurreição, sim. Nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos, meu Deus, na ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus. Meu irmão, está acabando o tempo. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Que o Senhor cuide da sua vida. Sabe que o Senhor cuide da sua família. E olha, um beijo no coração e um abraço. E logo, logo estamos juntos aí ao retorno dos cultos. Deus abençoe a sua vida e o Senhor te abençoe. Fica com Deus.